Vamos conversar mais sobre esse assunto agora, então, né, que está ajudando aí tantas comunidades, o fundo. A diretora do fundo está aqui com a gente, é a Andréa Azevedo. Boa tarde, Andréa, bem-vinda. Obrigada. Andréa, nesse projeto a gente vê inclusive, né, reparem vocês aí de casa, que é uma das maiores do mundo, aliás, né, indústrias do agro, fazendo um trabalho com um impacto social, né, que inclusive muita gente às vezes tem dificuldade de perceber, né, mas como é que o agro poderia fazer um trabalho com um impacto social positivo? Né? E aí tem um grande exemplo, que é uma empresa do agro, genuína mesmo, né, fazendo um outro trabalho, fomentando um outro tipo de agricultura, inclusive, que é a familiar, né? Esse acesso, né, essa ligação, como é que vocês têm buscado isso, né, para alcançar essas pessoas? Então, primeiro é super importante a gente olhar para o fundo como uma iniciativa muito inovadora no Brasil, né? Não é muito comum você ter empresas que façam um fundo que vai além das suas cadeias, mas que estimula de fato a agricultura. Então, a agricultura, ela é muito mais do que só a agropecuária, é muito mais que só a pecuária, ela é muito mais que só a soja, o algodão, o milho, essas culturas mais tradicionais que têm em maior escala. A gente tem um mundo na Amazônia, assim, um potencial enorme para você trabalhar, por exemplo, com cacau, com açaí. Potencial não, isso já acontece, já é uma realidade, eu já conversei com você sobre isso, né? Com a própria castanha do Brasil. Então, você tem um agroextrativismo e você tem esse projeto, que falava agora no intervalo, no comercial, é um projeto muito interessante que o fundo resolveu apostar porque ele tem um potencial de escala imenso. O cacau é um produto que 84% da produção de cacau no Pará, que é o segundo maior produtor de cacau do Brasil, o primeiro é a Bahia, está em propriedade de agricultura familiar. Para vocês terem uma ideia, a agricultura familiar na Amazônia, ela perfaz 80% das propriedades. Né? Então, é uma área, embora que territorialmente não seja a maior parte, em termos de volume de impacto social de produtores, ela é muito grande. Além disso, a gente tem quase 3 mil assentamentos da reforma agrária. Esses assentamentos foram instalados e muitas vezes foram deixados. E as pessoas precisam, para elas produzirem, de 3 coisas básicas. Elas precisam de assistência técnica, elas precisam de financiamento, ou capital próprio, elas precisam ser financiadas, e elas precisam de um mercado, né? De um mercado que pague bem, enfim. Isso vai fazer com que essas famílias produzam e essa produção ela tem algumas características atualmente. Essa produção ela tem que ser sem desmatamento, ela tem que ser rastreável, que é o que a gente falou esses dias todos aqui, e ela tem que ser uma produção que cumpra o Código Florestal, uma propriedade que cumpra o Código Florestal. Então, acho que o que é mais interessante nesse projeto específico do cacau na Transamazônica, que envolve aí, a princípio, 1.500 famílias, é que são propriedades mais ou menos de 50 hectares, metade dessas propriedades tem sua vegetação nativa, e na outra parte, que em geral é pasto, a gente tem um trabalho duplo. A gente trabalha para melhorar essa pastagem, ter boas práticas nessa pastagem, evitar fogo, fazer um bom manejo da pastagem, para você aumentar a produtividade. Algumas áreas a gente trabalha o pastejo rotacionado, então você intensifica e aumenta a produtividade. E uma parte dessa propriedade a gente trabalha com um SAF de cacau. O que é um SAF de cacau? É um sistema agroflorestal. Você planta cacau e você planta espécies nativas, arbóreas, e também planta culturas que ajudam na segurança alimentar. Então, você planta banana, mandioca, ali aquelas primeiras culturas que vêm, porque o cacau demora até 3 anos, elas são para garantir a segurança alimentar, o excedente eles vendem, né? Então, é um sistema muito interessante, porque ele aumenta a renda, ele reduz a emissão de carbono, ele capta carbono e ele serve, no caso do Pará, para cumprir o Código Florestal. Entendeu? Ele conta no cumprimento do código. Então, é o que a gente chama de restauro produtivo. Porque atualmente,
O produtor, ele não quer restaurar para deixar lá. Ele, a não ser as áreas de preservação permanente, em beiras de rio, em costa, mas a maioria, ele precisa, na verdade, gerar alguma renda com o reflorestamento. Então, eu acho que o SAF, ele veio para ficar, tem como ganhar escala, né? Mas a gente precisa daquelas 3 coisinhas. Então, nesse projeto, o fundo trabalha para trazer essas 3 coisas para o projeto e para fazer com que isso ganhe escala sem o fundo. Daqui 5 anos, né? Daqui 5 anos a gente quer que o fundo saia e que essas coisas já estejam acontecendo. E que formação interessante, né, Andréa? Porque diante de tudo que a gente está falando, inclusive aqui, de como que o agro, né, ele tem que ir se adaptando, tal, para se tornar mais sustentável, né? Quando um projeto como o fundo chega em uma comunidade como essa, já leva toda uma cartilha, diríamos assim, né? E essa produção, ela começa a se tornar totalmente sustentável em todos os termos, né? No ambiental, porque se ensina a produzir sem degradar, né? Com a produtividade em si, também que você citou, até com a recuperação da área e aí ensinando a trabalhar. E o social, logicamente, porque essas pessoas passam a ter mais visão mesmo, mais perspectiva sobre a vida delas e para deixar esse negócio por uma próxima geração. Exatamente. A ideia é isso. A gente, nesse caso, o fundo apoia uma organização chamada Solidariedade, que junto com algumas cooperativas e com a agricultura familiar apoia ali num assentamento chamado Tuerê, mas tem outros municípios também. É o 3º maior assentamento da América Latina. E o Solidariedade fez um piloto, ficou lá 5 anos. O que o fundo está fazendo? Ele está escalando isso de 230 famílias para 1.500 e a gente espera que vá 5.000, 10.000, porque além de ter muita gente querendo fazer essa transformação no uso da terra, fazer verdadeiramente uma agricultura de baixo carbono inclusiva socialmente, além das pessoas quererem, agora a gente está tentando levar junto com esses parceiros as ferramentas para isso, né? Mas o fundo, ele sempre tem essa premissa, como é que eu vou ganhar escala sem precisar do dinheiro do fundo? Então, a gente constrói essas bases junto com parceria, não dá para fazer nada sozinho, né? Para a gente conseguir seguir e fazer com que as gerações ali façam melhor. A gente aprende muito com os próprios agricultores, com as organizações, com o Solidariedade que está ali todo dia, né? A gente precisa realmente fazer chegar mais crédito, é muito difícil eles conseguirem crédito. Mesmo crédito público, tipo Pronaf, não é fácil. Ainda mais agora com esse movimento, né, André? Se não tiver dentro de algumas diretrizes sustentáveis, conseguir financiamento seria mais difícil ainda, né? É mais difícil ainda hoje em dia. No caso deles tem, porque o SAF é sustentável. A questão toda são questões de garantia, às vezes título da terra, algum tipo de garantia. Então, a gente também está buscando instrumentos econômicos, alguns instrumentos que possam ajudar nisso. Porque demora 3 anos para você começar a produzir. Então, ele deveria ter um investimento para começar a pagar em 4 ou 5 anos, né? Então, não é uma coisa não é um custeio que você pega o dinheiro esse ano, no ano seguinte você tem que pagar. Tem retorno. Então, e outra coisa assim super importante, 8% só da agricultura familiar na Amazônia tem assistência técnica pública. Então, na verdade, o que a gente está tentando fazer é como é que organizações locais, como as associações e as cooperativas, podem trabalhar dando uma assistência técnica de qualidade, e isso tem que estar no modelo de negócio do agricultor, de qualquer agricultor, né? Grande ou pequeno, você vê quantas visitas de um técnico, um produtor de soja, grande ou pequeno, precisa, principalmente o grande, durante a sua safra. Né? Então, a agricultura, a agropecuária é a mesma coisa, ele tem que ter uma assistência contínua. A tecnologia muda, um dia aparece uma planta mais vulnerável, né, a ataques de pragas ou não, enfim. Então, a gente precisa de ter um acompanhamento contínuo, não importa o tamanho que é essa fazenda, não importa se é agricultura familiar, se é agricultura maior e tal. Então, isso é algo que precisa para a gente ter o desenvolvimento da agricultura familiar mesmo. E, atualmente, a gente tem uma dificuldade de ter essa terra pública, né? Então, a gente tem que trabalhar modelos, o Solidariedade está desenvolvendo um modelo que é híbrido,
Depois do quarto ano, terceiro, quarto ano, o produtor começa a pagar. O projeto deixa de dar o dinheiro e ele vai compondo uma porcentagem maior até ele ver que ele consegue pagar. Tá certo. E como é que vocês, até a gente viu na reportagem, inclusive, né, percebem esse ganho mesmo do dia a dia deles, né? Eu digo até a gratidão deles quanto toda essa capacitação que eles acabam recebendo, vendo o valor no produto que eles têm, né, que tem já começa com um selo da sustentabilidade, né, e o quanto que imagino até eles acabam inspirando as comunidades deles também, né, porque veem que, poxa, dá para produzir de uma maneira diferente e ainda mantendo aqui o meu cenário, né, como esse que a gente viu que é lindo na Amazônia. Olha, na verdade, depois, além de tudo isso, de aumentar a produção e etc., o cacau daquela região tem ganhado prêmios. Vocês viram ali na reportagem, né? Então, isso, pelo que o pessoal conta, que está mais próximo aos produtores, tem aumentado muito a autoestima deles, né? De produzir um cacau com mais qualidade, de ter um processo de fermentação diferenciado, né? E olha que coisa, o seu João Evangelista que passou ali, ele ganhou o prêmio, ele ficou em segundo melhor amêndoa colocada aí no mundo, né, num campeonato que teve, foi em Paris, recebeu o prêmio. Isso é uma alegria, né? Isso é o Brasil, a gente está falando da Amazônia, cacau é uma fruta nativa, é um produto nativo da Amazônia. A gente hoje importa cacau. Né? As processadoras, né, e os chocolateiros, hoje a gente importa cacau. Poxa vida, a gente tem que trabalhar e a gente quer ajudar a gente a aumentar a produção de cacau no estado do Pará, sem desmatamento, com qualidade, com inclusão social. E dá para desenvolver mais e processar aqui mesmo. Quem sabe a gente vai ter esse outro passo. Exato. Não, a gente exporta muita coisa de cacau, a gente precisa trabalhar com o nosso produto cada vez mais, ter uma produção de mais qualidade e rastreável, para você ver da onde que está vendo, que não está tendo desmatamento, né? Então, não nem digo que é o futuro, esse é a agropecuária da realidade. Sim. A gente precisa conseguir ter ferramentas e rapidez para ganhar mais escala, porque dá trabalho, viu? E o potencial é muito grande. Não é uma coisa simples. É muito mais fácil, às vezes, vou fazer uma coisa de mais ou menos, fazer um SAF dá trabalho, fazer um sistema agroflorestal, você tem várias espécies, você tem que ter qualificação. Mas na medida que eles entram, que eles percebem um valor, a receita aumenta em 30% da propriedade, né? Essa é a nossa previsão, e que tem um reconhecimento até internacional, nacional, tem que começar a gerar divisa para o município, né? Então, isso daí não é um caminho curto, mas aos poucos a coisa vai acontecendo. O caminho, ele é longo, mas todo mundo que está envolvido nisso, né, Andréa, sabe que não é a linha de chegada, né? Mas sabe que esse horizonte, a gente pode dizer assim, então, que nunca é uma linha final, né? Sempre tem mais. Ele tem um potencial muito grande, né? Dá para produzir muita coisa naquela região, né? E com a floresta em pé. Exatamente. E agora o fundo, o Canal Rural é nosso parceiro também. A gente vai agora viajar junto para o Amapá, né? Vamos lá ver uma cooperativa de produtores de açaí, que também estão trabalhando com agroindústria, estão se profissionalizando muito na agroindústria e depende de um manejo bem feito, né, para não incorrer também em desmatamento. Então, agradeço também o Canal Rural pela parceria, vão lá ver esse outro projeto do fundo e nosso objetivo é ganhar escala, é dar a sementinha e que eles continuem. Porque a bioeconomia só está começando. Né, André? Exatamente, só está começando. O que o outro rapaz falava da economia circular, a gente também está trabalhando com projetos na área de ciência e tecnologia para reutilizar subprodutos, né, que hoje são despejados de qualquer maneira no ambiente. Então, isso é uma coisa forte também no fundo, buscar gerar renda com a economia circular dentro do que a gente chama de bioeconomia, né? Eu não sei você, aliás, até imagino que pelo trabalho da Andréa, provavelmente mais do que eu digo isso em termos de um pensamento positivo sobre, né? Mas vejo que aquela região pode ser um modelo muito bonito de trabalho, de desenvolvimento para o mundo todo.
Não, com certeza. pouco A tempo. Amazônia, a gente não tem muitos referenciais, muitos parâmetros, né, de um país que conseguiu ser super bem sucedido com essa quantidade de floresta. Então a gente tem que fazer a nossa história, a gente vai ter. E tem muita coisa boa lá, tem muita coisa bacana. O que a gente precisa é reconhecer isso, é dar mais valor a isso e conseguir ter linhas de fomento que realmente cheguem na ponta. Né, que realmente atendam as pessoas. E uma dessas linhas de fomento tem que ser assistência técnica. A assistência técnica é muito importante para as coisas acontecerem. A gente precisa de estudar para tudo, né? Se é você para estar aqui hoje, quantos cursos não teve que fazer? Eu também ainda estudei, tive a prática. Então, a mesma coisa quem está na Amazônia, também lutando de toda forma para trabalhar e produzir com sustentabilidade. E a gente que agora também se envolveu com esse tema ainda da sustentabilidade, André, a gente não vai parar de estudar nunca, porque né, a adaptação, né, tudo o que o planeta ele está nos pedindo e pode nos dar, demanda da gente muita informação, muito cuidado para lidar com isso. Com certeza, e com a mudança climática, a gente tem que mudar os nossos sistemas de produção, a gente tem, assim, muita coisa para fazer, para a gente conseguir ter um planeta habitável. Então, assim, é punk, assim, não é simples. Sim, E vamos lá. É legal que o produtor entenda isso, que ele não está fazendo isso para alguém, para uma empresa. Ele está fazendo isso para ele mesmo. Para e ele. também para os dele, né? Os filhos, os netos, né? Enfim. Não, para ele, na verdade, hoje, essa questão, por exemplo, da chuva, a chuva do Centro-Sul toda, ela vem da Amazônia, uma parte considerável, né? Então, quando a gente fala, não podemos desmatar, porque isso reduz o volume de chuva, isso a própria agricultura perde com isso, né? Quer dizer, ganha, né, em ter e não ter desmatamento e tudo mais. Então, na verdade, o que a gente está fazendo aqui, falando, o que o Planeta Campo tem feito, né, trazido especialistas, na verdade, é um alerta que é bom para o próprio agronegócio. E o produtor, de verdade, o produtor é muito preocupado com a sustentabilidade do seu negócio, né? Então, aos poucos, essas coisas vão fazendo mais sentido. A gente está aí mudando um paradigma, não a gente aqui, nós e vocês também. André, é muito legal que você veio. Então, nesse fim de semana, viaja para o Amapá, junto com nossa equipe. A gente mostra tudo para vocês no Planeta Campo, ao meio-dia no Canal Rural. Uma boa viagem. Obrigada, muito obrigada de estar aqui, gente. Adorei mais uma vez, Pablo. Obrigada, valeu. Um bom trabalho, André. Até uma próxima, então. O Agropecuária do Futuro fica por aqui. Eu espero que os nossos debates tenham contribuído para que você reflita e avance no manejo porteira para dentro. E que juntos possamos contribuir, então, para um futuro mais sustentável. Que ajude, então, né, o nosso meio ambiente e também a nossa produtividade. Para a gente alimentar um mundo. É um compromisso muito bonito. Até mais! Planeta Campo. Patrocínio JBS. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. UPL The Digaton Challenge. Apoio SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade.